voltar à noite. E quando o ônibus vinha se dirigindo para Recife, ele quebrou no meio da estrada. E aí ficou todo mundo bem tranquilo e eu fiquei um pouco assim, aperreada, porque eu não sabia o que é que ia acontecer com aquela escuridão. Então uma pessoa se aproximou de mim e disse assim: "Você está com medo?" Aí eu disse: "Estou com um pouquinho de medo." E ele disse assim: "Você já percebeu que todos nós estamos tranquilos?" E eu disse: "Sim, percebi." Ele disse: "Porque nós sabemos que nessa escuridão aqui existe uma pessoa que tem a luz do mundo." E aí eu fiquei escutando e ele foi pregando, foi falando do amor de Deus, que Jesus era a luz do mundo. E de repente ele disse assim: "Se você quiser sentir essa luz, você fecha os seus olhos." E eu confesso a vocês que naquele matagal, naquela escuridão, quando eu fechei os meus olhos, veio uma luz em minha direção. E naquele momento eu vi a presença de Deus na minha vida. E eu só fazia chorar. E ele disse: "O que é que está acontecendo?" Eu disse: "Deus está bem pertinho de mim aqui. E eu acabo de ouvir aqui no meu ouvido: não temas, que eu estou contigo." E naquele dia eu me entreguei a Jesus e estou até hoje servindo ao Senhor, porque realmente Ele é a luz do mundo. Quando eu cheguei aqui estava tudo escuro, mas vocês não cansavam de brilhar, porque nós somos a luz do mundo. É bonito. Agora sim. É bonito, então, nós vimos a história da pastora Raquel, né? E como Jesus transforma de verdade as nossas vidas, basta nós darmos lugar para isso. Agora, Hernando, eu queria que você me respondesse uma pergunta. Eu queria saber, Hernando, como é que foi o seu desenrolar com Cristo? Você o conheceu, não a forma como você o conheceu de verdade, mas após o conhecimento de Cristo, como foi o início da sua vida cristã? Como foi você ter que viver para Cristo e morrer para o mundo? Como é que surgiu assim na sua vida o início do cristianismo? Bom, boa noite a todos, a graça e a paz. Semelhante à pastora Raquel, eu também me converti dentro de um acampamento. Era o acampamento MCB, lá em Silvânia. Isso foi em 96, já fazem 15 anos. E assim que eu me converti, passei logo um período na igreja, mas aí novo convertido e já acostumado com as coisas do mundo é um pouco complicado. Devido às amizades que a gente tem, a galera tá querendo sempre sair, tá indo querer ir pra balada e tal. E aí eu passei um período dentro da igreja, depois tipo assim, saía, né, ia curtir um pouco das baladas, voltava, e depois ia de novo, e ficou assim. E até que depois eu achei que devia seguir mesmo da igreja, e aí conheci aqui a Betel, através de uma namorada, né? Vim pra cá por causa da Betel, por causa de mulher. Vou mentir? É nossa. Aí depois comecei a conhecer a galera e tal, gostei da igreja e graças a Deus estou até hoje por aqui. Pastor Cleber, como foi para você passar sua juventude na presença de Deus? Foi difícil? Você já pensava em ser pastor? Na verdade, eu nunca queria ser pastor. Nunca me passou pela cabeça. Eu, por ser muito exigente, eu queria sim chegar na igreja, ouvir uma boa pregação, fazer a minha crítica se a pregação era boa ou ruim. Se fosse pregação fraca, eu não ficaria. Eu sempre tive essa crítica em mim, mas sairia daqui e iria tocar meu barco nas empresas, ou quando eu era bancário, quando eu estava no banco ainda. Mas nunca quis ser pastor. E a juventude? A juventude foi fantástica, porque na verdade, apesar de eu não ser pastor, está aqui minha irmã, parece que a presbítera parece está ali. Eu sempre fui essa pessoa que eu sou igualzinho, nunca mudei, nem sendo pastor, nem não sendo pastor. Sempre fui frequente da igreja,
sempre trabalhava no evangelismo, sempre pegava meu violãozinho para tocar no evangelismo. Depois, mesmo quando eu era executivo de banco, eu fazia a mesma coisa, terminava meu expediente bancário, quando eu não viajava muito, eu diminuía as viagens, estava por aqui, eu ia no culto, né, a gente não viu, e ajudava nos cultos, mas nunca tive pretensão de ser pastor, nem um pouquinho, porque para mim, antes de ser pastor, tem que ser cristão, isso é o fundamental, e eu já era cristão, então não fazia diferença nenhuma. Então, nos resta agora, o Diácono Augusto também, me fazer uma pergunta, e essa pergunta é um tanto quanto pessoal. Diácono Augusto, sinta-se à vontade, relaxa um pouco para poder responder. A pergunta é: como foi o início do seu namoro com a irmã Messia? Quem foi que pediu este namoro? Se foi você que foi lá intimar o pai dela a aceitar esse namoro? E como foi o primeiro beijo? Graças ao Pai, amém? Vou parafrasear um dito aí que tinha numa novela, melhor não comentar. Mas o nosso início de namoro, nós nos conhecemos num acampamento evangélico, da primeira igreja batista aqui em Goiás. O irmão do pastor Greg, o pastor Hércules, organizava lá os acampamentos e nós nos conhecemos lá. Quando voltamos ao acampamento, começamos a conversar, aquela coisa toda. Estamos juntos até, estamos conversando até. Agora tem o seguinte, um pequeno detalhe. Tinha ela e tinha uma outra jovem também. Assim, houve um UFC, quase que um UFC. Brincadeira. Mas foi uma bênção, essa é uma bênção na minha vida, e graças a Deus estamos juntos até hoje. No início, nós nos casamos com 19 anos, foi realmente uma coisa, algo meio complicado. Muita gente, 90% não acreditava em nós, mas Deus acreditava em nós. Então, eu gostei da resposta. Vou pedir que você responda só a segunda e eu vou deixar você livre da terceira de como foi o primeiro beijo. Mas a segunda é: quem pediu em namoro? Foi você de fato ou ela chegou assim, vamos namorar? Não teve algo assim, olha, quer namorar comigo? Não aconteceu isso. Fui eu. O irmão falou aqui, fui eu. Estávamos numa quinta-feira, 15 de outubro. Conversando e tal, mas fui deixar ela em casa. No caminho de casa, já pegamos um na mão do outro, até hoje. De casado já fazem 21 anos. É isso aí, galera. A gente vai ter um intervalozinho aqui rapidinho. Vamos ver um videozinho. Vídeo do oxigênio. Enquanto o pessoal coloca lá, deixa eu explicar um pouquinho. O oxigênio é uma conferência que aconteceu ano passado, ela foi sua primeira edição, está indo para a segunda agora, de 22 a 24 de setembro, e está passando aí, ó. E aí foi uma bênção, assim, muita gente foi para lá, a gente debate temas bem jovens, né, uma coisa que agrada a gente, é bem alternatividade, assim, na verdade a alternatividade tem uma inspiração. Bota baixinho.